Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou Lucas Berlanza e esse é mais um Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que foram mais curtidos diretamente na nossa página oficial. E hoje, em 7º lugar, nós temos um texto do nosso diretor-geral Alexandre Borges com o título "Por favor, parem de repetir que aumento de impostos é aumento na arrecadação". Nesse texto pequeno, com uma análise de dados, de estatísticas, de pesquisas que foram desenvolvidas nesse sentido, o Alexandre Borges demonstra que essa ideia de que simplesmente aumentar impostos, como deseja o governo, com essa bizarrice de trazer de volta a CPMF, significaria aumentar a arrecadação nos recursos públicos no orçamento. Isso simplesmente não é verdade. E várias análises de economistas demonstram o que já parece um tanto óbvio, que avançar sobre aqueles que produzem as riquezas através de maiores taxações, de maiores impostos, acaba por reduzir essa mesma produção, o incentivo a essa mesma produção de riqueza, além de outros fatores que o Alexandre Borges aponta, como a diminuição do consumo, porque isso também afeta diretamente a população em geral, que consome, fica com menos recursos para gastar, o que desestimula também a economia. E a consequência final desse montante de problemas acaba sendo, a partir de um certo nível de imposto, acaba sendo a queda na arrecadação. Ou seja, consegue-se o efeito contrário com essa brilhante ideia de se investir em aumento de impostos, que, nunca é demais frisar, não é uma medida liberal. Em 6º lugar, o nosso colaborador Jefferson Viana traz uma resenha de um evento do qual ele participou com o título Sessão de Tortura, o evento socialista na UERJ. O título é bastante sugestivo. Na realidade, o evento foi um seminário internacional. O nome era Estado, Democracia e Participação Popular na América Latina. Mas um daqueles showzinhos que a esquerda promove, com áreas de pseudo-intelectualidade, para fazer propaganda da sua maneira de pensar distorcida. E nesse caso, como Jefferson relata, com exageros de arrepiar os cabelos. Principalmente o discurso de uma professora chamada Virgínia Fontes, que chegou a dizer, inclusive, que o cristianismo, a religião da maior parte da população brasileira, seria o grande problema do país, que seria necessário, como uma espécie de política pública salvadora da nossa realidade social, perseguir o cristianismo. É nesse nível que estão os propagandistas travestidos de professores da nossa esquerda tupiniquim e internacional. E em 5º lugar, um artigo de minha autoria, Decência Já, a verve e a intensidade de Meira Pena. O artigo também é uma resenha, como o outro, mas não de um evento, de um livro, de nome Decência Já, que é uma obra que reúne crônicas e artigos do embaixador José Oswaldo de Meira Pena, um grande defensor da bibliografia liberal e conservadora no Brasil. Esse livro é editado e vendido pelo nosso instituto, está lá na nossa loja para quem quiser comprar, para quem quiser navegar por essas páginas e constatar que essas ideias que hoje nós defendemos, essa assim chamada nova ascensão do pensamento liberal ou do pensamento conservador no Brasil, hoje sustenta essa mesma bibliografia que nós referenciamos, seja Edmund Burke, sejam os economistas da escola austríaca, seja Adam Smith, toda essa bibliografia faz parte do compêndio analisado e que embasa as ideias expostas pelo embaixador Meira Pena. Então, ele veio antes de todos nós, trazendo aí nesse livro toda a sua intensa verve, a sua língua ferina, que não deixa de espetar as mazelas do nosso país, sem poupar críticas, inclusive, à nossa Constituição de 1988. Então vale a pena o livro para entender a formação do Brasil na nova república. Em 4º lugar, também de minha autoria, o voto histórico de Gilmar Mendes. Durante a votação do STF, que acabou infelizmente por decretar a inconstitucionalidade da doação por pessoa jurídica às campanhas eleitorais,
O ministro Gilmar Mendes, e é esse o destaque do artigo, trouxe uma lufada de verdade naquela discussão, mostrando que o propósito do PT e da OAB como sua linha auxiliar, ao fim das contas, em desejar ver aprovada essa medida, é acabar com a competição no cenário eleitoral, uma vez que eles já reuniram recursos suficientes a partir de todo esse esquema de poder, esse esquema de corrupção que se instalou nas estatais. Eles já reuniram, como diz o ministro Gilmar Mendes, recursos suficientes para se provarem superiores nas eleições, nas campanhas, até, diz ele, 2038, sem exageros. Então, é uma denúncia a essa ideia que as esquerdas resolveram vender de que tudo aquilo que o povo foi pedir nas ruas diante de todo esse estado calamitoso, essa conduta de política econômica deplorável dos governos do PT, que tudo o que o povo foi às ruas pedir foi simplesmente para acabar com financiamento privado ou financiamento empresarial de campanhas eleitorais. É uma falácia e não é nada disso que o povo foi às ruas pedir. Na verdade, muito mais, o povo foi pedir a queda do governo. Em terceiro lugar, também de minha autoria, errar é normal. Persistir no erro, esta semana, foi grego. Todos sabem, que quem acompanha o noticiário internacional sabe que, diante da sua crise profunda econômica e política, a Grécia acabou por eleger um primeiro-ministro de um partido de extrema esquerda, bem aparentado aí ao nosso PSOL, que é o partido Syriza, primeiro-ministro Alexis Tsipras, e acabou, diante das dificuldades com a União Europeia nas negociações, acabou por aceitar um acordo duro de cortes com a União Europeia, que contrariava um referendo que ele mesmo havia convocado logo antes, perdeu o apoio da sua base política e renunciou. Pois bem, convocadas novas eleições, ele foi eleito novamente no último domingo. O povo grego, pelo menos aquela parcela grande do eleitorado que resolveu apostar em manter o poder nas mãos dessa gente, desses demagogos, desses populistas de extrema esquerda do Syriza, parece estar esquecido das suas raízes profundamente filosóficas, como sendo a Grécia o berço da filosofia clássica do pensamento ocidental, resolveram apostar no mais bizarro irracionalismo. É esse o tema de que o artigo trata, não deixando de destacar também a aliança entre esse partido, o Syriza, com um partido daquilo que se costuma chamar de extrema-direita, esses partidos populistas e xenófobos da Europa, que é o Gregos Independentes, mostrando que essa extrema-direita de que eles tanto falam, no fundo, não tem assim tanta diferença em relação à extrema-esquerda. Se merecem, se articulam em busca dos mesmos objetivos que são contrários aos interesses de um desenvolvimento econômico saudável e razoável. Em segundo lugar, também de minha autoria, inventar onda fascista é o passatempo predileto das esquerdas. Não caia nessa. Sobretudo a partir de dois pontos, de dois vértices que aconteceram na última semana, um deles um panfleto muito suspeito que foi colocado no centro de Niterói, e o outro uma declaração da Ivana Bente, secretária do Ministério da Cultura, e foi diretora da Escola de Comunicação da UFRJ, inclusive, em que ela defende os meninos, a potência revolucionária dos meninos do arrastão, esses arrastões que tem acontecido no Rio, defende que as vítimas, os agredidos, que são os reacionários culpados do sistema, e que esses agredidos, esses agressores, esses meninos, como ela chama, esses inocentes coitadinhos, eles estão apenas reivindicando os seus direitos, tomando o que não é deles. A partir disso, esse pensamento que discrimina, que aponta o dedo para uma suposta elite branca da Zona Sul como sendo a sustentadora de uma onda fascistoide de extrema direita, reacionária no país, que é muito conveniente para as esquerdas quando elas vivenciam a crise da sua narrativa, é esse
o mote do nosso segundo lugar. Em primeiro lugar, o João César de Mello, um artista, como nós sabemos, traz o seu artigo Artistas, a categoria com mais corruptos da sociedade. Com muita coragem, o João César de Mello, que é arquiteto, é artista plástico, conhecido, ele aponta o dedo para a ferida da sua categoria, da sua classe, dos seus companheiros. Não seria uma boa palavra, porque lembraria o PT, que ele tanto despreza, com razão, mas aqueles que, como ele, se dedicam à seara da arte e acabam por se sustentar num discurso de defesa ao governo, via muitas vezes financiamento, nós sabemos disso, a Lei Rouanet está aí para isso, e depreciar aqueles que fazem da sua arte uma maneira digna de se viver, vendendo-a, comercializando, aquele velho discurso da escola de Frankfurt, a arte pela arte. Muito bem, o João César aponta que essa arte pela arte, na verdade, é a arte em favor do governo, em favor da ideologia de esquerda que financia um tipo de manifestação artística que não quer preocupações razoáveis com a realidade econômica, com a necessidade de se viabilizar qualquer negócio, qualquer produção, pelas regras devidas do mercado. Esse foi o nosso flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos. Se vocês estiverem assistindo a esse vídeo diretamente na nossa página no Facebook, a relação dos links vai estar disponível aqui em cima. Se vocês estiverem assistindo a esse vídeo no nosso canal do YouTube, a relação dos links vai estar disponível aqui embaixo. Semana que vem estaremos aqui de volta, porque para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.